Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Frank. Nós estamos hoje bem acompanhados, né? Louvado seja Jesus. Que a paz bendita e gloriosa e maravilhosa e poderosa do nosso Senhor esteja conosco neste dia de hoje, nesse início de semana. Que a nossa semana venha a ser abençoadíssima pela palavra, pela mão do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Receba essa paz, então. A paz que excede todo o entendimento. Como diz a palavra, o mundo está indo de mal a pior, mas nós que estamos em Deus, vamos de bem a melhor, porque nós temos Cristo Jesus conosco e a nossa paz vem dele e não vem da situação na qual está o mundo. Aleluia! Então receba aí a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz de Deus para você. Shalom. Shalom. Você sabe que a palavra shalom significa paz completa, completa em todas as áreas. Então, quando a gente fala shalom para uma pessoa, você está desejando para ela tudo de melhor do céu para a vida dela. Então, eu desejo shalom para você. Amém? Então, vamos orar para nós iniciarmos a nossa programação nesta segunda-feira, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Que o Senhor venha nos abençoar, nos inspirar na palavra, porque nós necessitamos, né, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste lugar mais uma vez, Pai, te agradecendo por tudo. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã e nós não fomos destruídos, porque muitos são os nossos pecados, as nossas iniquidades contra o Senhor. Fazemos coisas, Jesus, que entristece a Ti, entristece o Espírito Santo do Senhor. Mas nós cremos que o teu sangue vertido naquela cruz está sobre nós. O Senhor nos limpa e nos purifica. Portanto, nós entramos agora com confiança e com graça no trono, diante do trono do Todo-Poderoso, e clamamos pela presença dele aqui neste lugar. Senhor, venha nos inspirar na palavra de hoje. Venha, Senhor, falar conosco, abrir os olhos, abrir o entendimento de todo o povo que necessita, abrir os olhos, acordar, para acordar todos aqueles que estão dormindo. É tempo de acordar, é tempo de se levantar, é tempo de olhar para os céus e buscar a face do Senhor, porque os dias são maus. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele está furioso, ele quer ceifar as vidas, ele quer destruir o ser humano. O intento que existe no coração do maligno, desde quando ele se revelou no céu, aleluia. Mas nós cremos que nós estamos guardados e protegidos pela mão do Senhor, pelo sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa, que nos torna mais alvos que a alva neve e que nos deixa na posição de filhos de Deus, portanto, herdeiro de todas as promessas do Senhor. Ser com o seu povo, Pai, estende a tua mão sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade de Jerusalém. Meu Deus, vai tocando, eu não sei as possibilidades, mas tu conheces o coração de todos aqueles terroristas. O Senhor pode fazer milagres, porque há relatos, papai, de quando o Senhor entra no coração de um deles, o Senhor transforma o coração daqueles que nos desejam o mal para a tua semente santa, o teu povo judeu naquele lugar, e para os teus filhos pela fé, pelo mundo, porque eles estão numa cruzada, papai, querendo matar e exterminar a todos. Nos guarde e nos proteja, em nome do Senhor Jesus. Liberta-nos de todo mal, proteja-nos, porque a tua palavra diz que toda flecha ela vai cair por terra. Se por um caminho o inimigo vier, por 7 ele vai bater em retirada. Em nome de Jesus, nós cremos nas palavras que o Senhor disse a nosso respeito, daqueles que são os teus filhos, que declaram Jesus como único e suficiente Salvador. E nós declararemos isto até o fim. Nós não retrocederemos jamais. Nós permaneceremos fiéis, porque aquele que permanece fiel até o fim é que receberá a coroa da vida, é que receberá a palma da vitória, aleluia, aquele que se encontrará com o Senhor nos ares. Nos prepara o teu povo, a tua igreja, para esse grandioso dia que está tão perto de nós, Senhor, tão perto que nós nem podemos imaginar.
ser conosco mais uma vez. Liberta, cura, restaura, transforma a vida daqueles que o Senhor quer fazer milagres. Opera, Senhor, e abençoa o seu povo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus é bom, né? Deus é fiel e Ele está nos protegendo. Eu creio na palavra do Senhor sobre o seu povo, mas os dias são angustiosos, né? A Bíblia fala que nos últimos tempos os dias seriam maus. E a gente tem que estar preparado para isso. Lembra que segunda-feira eu até chorei aqui, né, Ritinha? Oi. Ai, meu Deus. Agora eu já tô feliz, porque eu acho que no fundo eu chorava porque eu tava com medo de não ser tão rápida a volta de Jesus. Mas agora eu tô crendo que vai ser mais rápido do que a gente pensa. Aleluia. Glória a Deus. Então eu já comecei a me alegrar, porque eu sei que o sofrimento virá, irmãos, a perseguição virá, mas será por pouco tempo. Porque é conforme está escrito, né? O diabo sabe que pouco tempo lhe resta nesses últimos dias. Então ele vai lutar, mas vai ser por pouco tempo e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Você sabe por quê? Porque a guerra lá foram tomando contornos que a gente não tá... E a gente pensava que fosse uma guerra de pouco tempo, né? Acabou, Hamas resolveu acordo, paz e tal. E o negócio está escalando, escalando, escalando. Conforme vai escalando, você vai pegando a palavra da Bíblia e você vai vendo, meu Deus do céu, é agora. Não tem como não ser, né? É para aqueles que estão acordados. Então, a palavra do Senhor diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Certo? Então, por quê? A falta de conhecimento da Bíblia e de todas as demais coisas nos leva para a destruição, porque a gente toma decisões erradas sobre muitas coisas, porque a gente não é dirigido pelo Espírito Santo, nós somos rebeldes com o Senhor, a gente quer tomar as nossas decisões, a gente só vai dando cabeçada e vai se destruindo, não é assim? É assim na nossa vida pessoal, é assim na vida da nação, na vida do povo e tudo. É óbvio que tudo está acontecendo para se cumprir a palavra de Deus, e também porque Deus está trazendo a juízo todo mundo, né? Está trazendo a juízo o próprio Israel, o povo dele, a semente dele que está lá, para a qual ele tem promessas. Então, ele vai trazer porque eles vivem em pecado, a maioria daquele povo de Israel, por eles serem a única democracia naquele lugar, eles também têm todos os defeitos de uma democracia, digamos assim. Fazem tudo que é mal perante os olhos do Senhor, fazem. E pela Bíblia, toda vez que um rei estava fazendo tudo que era mal perante os olhos do Senhor, o Senhor permitia que os inimigos viessem, não é assim? E Deus não mudou, gente, ele continua mesmo, né? Por exemplo, Israel tem a maior parada gay do mundo todo. É lá que acontece, é lá na cidade de Tel Aviv, na capital deles. Ainda bem que não é Jerusalém, né? Glória a Deus. Imagina. Né? Então Deus permite. Na festa onde morreram mais de 250 jovens, era uma festa rave. Deus me perdoe, não justifica os caras terem chegado e matado os meninos. Mas lá em Israel, uma terra que a gente pensa que é santa, acontecendo uma festa rave, droga e tudo mais acontecendo ali. Com o povo do Senhor. Mas Deus perdoa. Jesus vai perdoar todos, porque está escrito que ele virá e os habitantes de Jerusalém olharão para ele, a quem transpassaram, e chorarão, porque o próprio Deus derramará sobre eles um espírito de súplica, de dor, de arrependimento, e eles serão novamente aceitos por Jesus. Jesus vai perdoá-los. Jesus vai perdoá-los. Não adianta a gente ficar falando, mas Israel é isso e aquilo. Nós também somos, né? Com relação a pecados, quem somos nós para falar do povo de Israel? E eles, mas eles não aceitaram a Jesus, mas eles vão aceitar. E eles vão aceitar, porque o próprio Senhor derramará sobre eles o espírito de súplica, e eles olharão, no livro de Zacarias está escrito isso, olharão para aquele a quem transpassaram, e verão que eles fizeram isso, o Senhor irá perdoá-los, e aceitá-los novamente. Que nem na história de José. Você lembra da história de José? Que foi para o Egito, chegou lá, foi para o Egito porque os irmãos venderam, queriam matá-lo, não foi? Chegou lá, ele entendeu o propósito de Deus. Aí, quando ele teve o encontro com os irmãos, o que ele falou para os irmãos? Não se aflijam. Não precisa ter medo de mim, que eu não vou me vingar de vocês, porque vocês queriam me matar. Não precisa se afligir. Eu sei de tudo.
Deus preparou a salvação para vocês. Por isso ele me mandou primeiro para o Egito. Para quê? Aleluia, estou arrepiada de falar. Para preparar um momento de salvação para todo o povo lá no Egito. Com a história das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ele como chegou à posição lá de primeiro-ministro do Egito, ele fez toda aquela abundância no tempo das 7 vacas gordas. Ele guardou nos celeiros e tal. Quando chegou a época da fome, a família dele iria morrer onde eles estavam, mas no Egito tinha alimento para todo mundo, porque Deus tinha enviado José antes. É uma história linda, depois, segunda-feira que vem, eu falo sobre ela, certo? E aí, quando eles se mostram lá para José, eles morrem de medo que José iria matá-los, não ia perdoá-los. José fala, acho que eu não vou amar vocês são meus irmãos. Aí ele, que estava com uma roupa totalmente egípcia, que os irmãos não reconheceram, né? Porque ele estava vestido de egípcio. Os irmãos não reconheceram. Aí ele tira todas as roupas dele do Egito, as maquiagens, e ele se revela aos irmãos. É a mesma coisa hoje, meus queridos. Hoje, Jesus também está oculto do povo dele, no meio do cristão romano, ocidental. Poxa vida, pensa pro judeu. O judeu, ele é judeu, Jesus era um judeu, só que hoje, nós cristãos aqui do Ocidente, nem sabemos que Jesus é judeu. Tiramos dele todas as suas características do seu povo. Você quer pregar Jesus para eles lá, desse jeito? Eles não vão aceitar, porque eles só vão aceitar o Messias judeu. Mas calma, que ele será mostrado para os seus irmãos na hora certa, na hora do grande aperto sobre Jerusalém. Eles clamarão, e Jesus virá. E vai ser uma festa linda de comunhão com os irmãos novamente. Eu me emociono com essa história. Porque eu fico pensando assim, eu queria estar lá em Jerusalém nesse momento para ver esse encontro dele com os seus irmãos. Eu também anseio por esse momento. Amém? Não sei onde eu vou estar, sei lá, né? Cada um fala uma coisa, eu tenho as minhas convicções aqui. Mas eu sempre desejei estar lá que nem uma mosquinha em Jerusalém para ver tudo, ao vivo e a cores. Ver o encontro do Senhor com seu povo. Vai ser lindo esse encontro, né? Então vamos orar. Aí, nós vamos lá em Apocalipse 13 hoje. Amém? Tá, voltando para a questão do falta de entendimento, né? Aí a gente fica desejando mal para o judeu e Deus fala assim, para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra que ele falou para Abraão é eterna, viu? Tá valendo. Então presta atenção do lado que você fica. Fique do lado de Israel para você não cair na maldição. Tô te falando pela Bíblia, porque foi Deus que falou para Abraão, não fui eu. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá valendo essa palavra? Amém? Então fique do lado certo, do lado de Israel. E que Deus tenha misericórdia dos terrores, né? Para que eles se convertam. Porque o que vem para eles, a Bíblia toda relata. É destruição total. Você quer ver? Onde foi que a irmã Vera leu ontem? A irmã Vera leu ontem na igreja essa palavra aqui. Eu falei, irmã Vera, tá acontecendo isso aqui lá agora. Tem uma profecia contra Tiro e Sidom. Sabe que é lá no Líbano. É lá no Líbano, essa profecia aqui, ó. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que sucederá ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao que dá com juros, ao que paga juros. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. É uma profecia que Deus está falando sobre a terra contra Tiro. Tiro é lá no Líbano hoje, gente. E é bem lá que eles começaram a tretar, lá pelo norte de Israel, com aquele grupo terrorista pior que o Hamas, né? Pior que o Hamas é o Hezbollah. Não sei nem se eu posso ficar falando essas coisas por causa da live. Mas eu vou falar, depois se cortar a live, amém, vocês já ouviram. Mas Deus vai entrar lá. Depois tem uma profecia em Sofonias. Ai, cadê o Sofonias? Eu acho que é no Sofonias, gente, que ele fala sobre a região de Gaza. A região lá, essa é faixa de Gaza.
Só que aí o povo que não conhece a Bíblia fica falando bobagem. Porque Deus falou no livro de Sofonias, caramba, eu não marquei. No livro de Sofonias que ele vai destruir tudo aquilo lá. Ele mesmo vai destruir. Agora, se ele vai mandar um terremoto lá, se ele vai mandar um meteoro, eu não sei. Mas ou se ele vai usar o exército de Israel para cumprir essa profecia, não sei. Eu só sei que ele diz que vai destruir tudo. Cadê Sofonias, meu Deus do céu? Eu não marquei, agora vai ser difícil eu achar, né? Aleluia. Olha, Sofonias 2:12. Não é o que eu quero ler, não, mas já também serve. Também vós, ó etíope, serei mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria. Fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto. No meio dela repousarão todos os animais das nações. Alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. O canto das aves se ouvirá das janelas, e haverá desolação nos limiares quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre que habita despreocupadamente, que diz no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Tudo que passar por ela assobiará e balançará a sua mão. Essa profecia é sobre a Etiópia e a Síria. A Síria é ali onde está acontecendo esses conflitos agora, meus queridos. Tem profecia sobre Moabe e Amon, que é a mesma coisa. Juízo sobre os filisteus. Aqui achei. Sofonias 2:4. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada, Asdod no meio do dia será expelida e Ecrom será arraigada. Sabe onde essas cidades, inclusive, elas têm o mesmo nome até hoje? Lá na faixa de Gaza. Quem é que está falando que vai destruir tudo? O Senhor. O Senhor. Não sou eu. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei até que não haja morador. Está escrito aqui. Agora, Deus vai usar os exércitos de Israel que está para entrar lá e assolar tudo? Pode ser. Deus vai mandar uma bomba? Vai descer um meteoro? Não sei. Mas a palavra do Senhor está falando que ele vai fazer isso. E não adianta a gente ficar do lado oposto. Orar para que Deus salve os inocentes, porque Deus também não tem prazer na morte de inocente nenhum. Na verdade. E, irmãos, ficar do lado certo. Aí, deixa eu só terminar essa introdução, porque tudo isso que eu estou falando até agora é introdução do que eu quero falar hoje. Olha, aonde leva uma pessoa que não tem entendimento por causa da burrice, Deus me perdoe falar, por causa da falta de entendimento e por causa, não é por causa da soberba. É por causa da soberba. Por exemplo, nós sabemos que o povo do terror falou que desde sexta-feira eles estão sobre a lei de uma jihad. O que é a jihad? É uma guerra santa. Eles saem pelo mundo matando os infiéis. Quem são os infiéis? Os judeus e os cristãos. Então, você está na fila também, viu? Como cristão. Eles vão pegar primeiro o judeu, mas depois ele vai pegar cristão. Porque nós somos tudo junto para eles. Não somos fiéis a Allah, somos infiéis, então nós vamos no pescoço. Que é assim que eles matam. A maioria, né? Foi assim que eles fizeram com 40 bebês, né? Lá naquele lugar. Aí, o povo que não tem entendimento, que não tem noção do que faz, vai lá, judeus brasileiros, vou falar os famosos, porque os não, para você entender. O Luciano Huck, ele é judeu, certo? Em que ele votou? Nesse senhor que tá aí sumido, que aliás ninguém sabe onde é que tá, de 9 dedos. Ele votou, fez campanha e falou que ele era o governo do amor, e porque o governo do outro presidente que saiu era o governo do terror, ele não era democrático, piriri, pororó, e fizeram aquela coisa toda. O Luciano Huck, judeu, foi lá e votou nesse senhor. Este senhor, só que quando a gente falava que ele era a favor de terrorista, o TSE nem deixava falar na campanha essas coisas. Mas eu sabia e um monte de gente sabia.
E pela Bíblia, eu sei que eu não posso votar nesse povo, porque, em primeiro lugar, eles são contra o povo de Deus. Eles são contra Israel. Mas o povo é tão burro, vou falar assim, que eu já fico brava, que foi lá e votou no cara. Agora o cara tá apoiando o Hamas. Você viu que o governo brasileiro tá numa enrascada, o mundo todo está condenando, né, os governos das democracias do mundo estão condenando o ataque, o governo brasileiro não condena, não chama aquele grupo de terrorista. Não chama. Por quê? Eles são unidos, eles são coliados, eles são amigos. Como que ele vai chamar o grupo de amigos dele dessa palavra? Não vai! Não vai. Mas e agora o judeu que votou nele? Como é que fica? Sendo que os caras estão lá para matar todos. E vão sair pelo mundo. Quando eles começarem aqui no Brasil, este bonitão que votou não vai ter guarida nenhuma de governo. Mas ele votou. Porque ele é burro. Porque ele é burro. Outra. A filha da Xuxa, o pai da filha da Xuxa é o Luciano Zafir. O Luciano Zafir também é judeu. Ou seja, a filha da Xuxa é uma judia. Ela votou no 9 Dedos também, fez campanha, falou que o cara do mal era o Bolsonaro, falou que ele que era o terrorista, ele que era o taxista, ele que era o tudoísta, não foi? E agora, na hora que os caras estiverem com a espada na mão para sair degolando, quem é que vai primeiro? A filha dela ou a filha do Bolsonaro? Te pergunto. Burrice. A Bíblia diz no livro de Oséias 6:3 ou 3:6, não sei. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Vai na Bíblia, gente. A Bíblia é o nosso manual de instrução até para votar numa eleição. Mas aí o povo vem e fala para você que você não pode se meter nessas coisas. Como não? Olha aí onde nós fomos parar. O governo brasileiro não condena esse grupo. E nós somos um país de maioria cristã. Nessa terra aqui, e eu vou te contar, eu falo aqui, pelas pesquisas, pela história, 70% do povo brasileiro tem sangue judeu. Porque aqueles homens que vieram de Portugal nas suas caravelas e pararam aqui e começaram a colonizar o Brasil, na sua grande maioria eram judeus fugindo da perseguição na Espanha e em Portugal. Perseguição de quem, irmãos Eli? Perseguição da Igreja Católica na Inquisição. Na Inquisição, a Igreja Católica matou judeu pra caramba. Isso é um pecado que ela tem. Sempre teve. Acho que o Papa, se eu não me engano, foi o João Paulo II que pediu perdão por isso. Então, eles lá em Portugal, fugindo da Inquisição, porque eles seriam mortos nas fogueiras, eles vieram para cá, para a terra, para um novo... Diz a história, né, que não é contada, que eles achavam que aqui, olha só que coisa linda, aqui eles estariam atravessando o Mar Vermelho novamente, entrando na Terra Prometida. Eles consideravam que o Brasil era uma terra prometida para eles, porque eles atravessaram o mar fugindo de um faraó, lá na Espanha, em Portugal, e vieram para cá, achar abrigo numa terra que manava leite e mel, definitivamente, por causa da beleza da terra brasileira. E eles ficaram aqui vivendo em paz por 100 anos, quando começaram a perseguir novamente, né? Óbvio, porque o judeu, ele sempre foi perseguido, sempre, até nós chegarmos na situação do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Aí, irmãos, olha só que coisa. Nossa, eu estou me estendendo na minha introdução, mas é necessário. Eu, como professora, eu acho que tenho 8 anos já que eu estou aposentada. Mas, assim, durante toda a minha época de professora, a gente na escola sempre passava filmes sobre o Holocausto, né? Histórias terríveis da história daquilo que aconteceu lá na Alemanha com eles, que foram mortos nas câmaras de gás, né? Pelo Hitler. 6 milhões de judeus morreram lá. Aí você olha aqui e ele fala assim, gente, como assim? Como é que a Alemanha deixou isso acontecer? O povo da Alemanha não viu Hitler fazendo isso, matando 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Poxa vida, não tinha ninguém lá. Que é isso? Isso nunca mais vai acontecer.
nem 80 anos depois, nós estamos vendo na mesma Europa, na mesma Alemanha, gente defendendo o Hamas e querendo a morte dos judeus de novo. Aqui no Brasil, nós vimos manifestações de políticos, né, querendo a morte de judeu de novo. Ou seja, nós não aprendemos foi nada, né? Não aprendemos nada. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas não faz tanto tempo assim eu saí da escola, Senhor. E a gente estava lá passando filmes sobre o Holocausto. Onde é? Por que esse povo está assim contra Israel hoje? Tendo manifestações. E gente para rua. E nas universidades um foco de defensor de terrorista. Falo, Pai, tem misericórdia de nós. Por isso que está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Esse povo que está se levantando para defender Hamas e morte de judeu é povo que perdeu o amor. Perdeu o amor, né? Como é que você vai defender um grupo que entrou num lugar e matou crianças, jovens, velhos e ainda vilipendiaram cadáveres? Cometeram crimes de guerra, gente. Fazer xixi em cima de cadáveres mortos lá, fizeram. Eu vi as imagens. Não tô falando mentira não, é só você procurar que você encontra também. Entendeu? E aí, irmãos, como que nós chegamos nessa situação? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Na hora que elegeram aquele cara lá, ninguém pensou em nada. Pensou só no quê? Na barriga, né? Porque ele prometeu picanha e cerveja, você acreditou que nem um bobinho. Você acredita em Papai Noel também, então você acredita que você ia ter picanha e cerveja. Beleza, mas o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Eu não esqueço nunca, muito tempo atrás, no meu início de conversão, eu li a Bíblia e vi a verdade e falei para um irmão, irmão, esse homem pode fazer descer ouro do céu na minha casa, na minha cabeça. Eu vou recusar, eu não quero. Porque pela Bíblia, eu não posso ficar do lado desse povo. E eu era deles, hein? Porque eu era esquerda. Mas Jesus me libertou de uma tal forma que ele fez uma obra completa, né? Uma obra completa. Até o esquerdista saiu de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E por isso hoje eu falo pra você. Quem me conhece, quem orou, sabe muito bem quem eu era. A obra do Senhor foi tão completa na minha vida que até isso eu enxerguei. Eu li a Bíblia, gente. Tá escrito. Como é que eu vou ficar do lado do cara? Agora o cara tá lá apoiando o Hamas. E daí? E os judeus bonitinhos que votaram no cara? Nossa, Jesus amado. Quase que eu perdi meu horário todo sem ler palavra, né? Eu tô parecendo aquele pregador que lê um versículo e nunca mais volta na história da Bíblia e não fala nada, né? Eu não gosto deles, gente. Eu gosto de quem lê a palavra e explica a palavra. Nossa, quer me matar de raiva. Eu ouvi um pregador que leu um versículo e fala 1 milhão de coisas, nunca mais volta no versículo. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Apocalipse 13. João, tendo as visões do fim, né? E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso e a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aleluia. Você sabe que isso aqui é tudo simbólico, né? O João está falando aqui de povos, de nações. Porque quando ele fala assim, e vi subir uma besta do mar, do meio do povo, mar significa pessoas, povos, tribos, línguas e nações. Mar na Bíblia são povos. Por isso que Jesus falou para os discípulos serem pescadores. Eles iam no mar, no meio dos povos, e iriam pescar as pessoas. Foi isso que Jesus falou, não foi? Então, mar são povos. Aí, João tá lá olhando e ele viu subir do mar, do meio das nações, uma besta. Como que era essa besta? Ela tinha 7 cabeças, 10 chifres. Então, são várias nações, vários poderes, vários homens poderosos. E sobre seus chifres 10 diademas, porque ela foi coroada. O diadema é a coroinha, né? Ela tem poder. E nas suas cabeças tem um nome de blasfêmia. Esse nome de blasfêmia aqui, eu não posso nem falar. Sabe aquele Deus daquele povo do turbante?
eles têm uma frase que identifica eles. Eu acredito que é isso, é esse nome desse Deus. Começa com A e termina com Lá, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aí, quando a gente vai estudar, você vai lá no livro de Daniel, você vai ver quem são as nações que representam esses animais. O leopardo pode ser a Grécia, Roma, ou seja, o mundo ocidental. Os seus pés como de urso. O urso representa a antiga Pérsia. Sabe a história da rainha Esther? Ela estava lá na Pérsia. Onde que é a Pérsia? No Irã. O pé desse conglomerado de nações, quem é que se movimenta, que começa a dar seus passos, é a Pérsia. A Pérsia é o Irã. Você tá acompanhando as notícias da guerra? Você tá vendo que o Irã tá envolvido em tudo, né? Ele começou a andar. O urso começou a andar. Ainda perguntei pro irmão, ele nem me respondeu, né, irmão? O irmão Tony, lá do nosso grupo Seguidores de Yeshua, amo vocês. Um beijo no coração para todos. Que a gente fica estudando as profecias, o dia inteiro. O dia inteiro nós estudando a Bíblia. Eu não sei nada, irmãos, eu sou a menor da casa do meu pai. Não sei nada, mas o povo com quem eu ando, vocês não têm noção do que esse povo sabe, né? O irmão Tony e as irmãs. A irmã Silvana, a irmã Lidiane, a irmã Ângeles, a irmã... Ai, desculpa, eu ia esquecer, eu sabia, eu não marquei. Mas eu amo vocês, né? Ainda perguntei. O urso começou a andar. Por um acaso, ele tá sem cabeça? Ele tá sem o corpo? Ele tá andando meio Frankenstein? Ou já tá montado essa besta aqui? Porque o urso tá andando. O Irã, a antiga Pérsia, está andando, caminhando para obter aquilo que é o intento deles. O que é o intento deles? Destruir o povo de Deus. Não foi isso que o Irã financiou? O Hamas? Financia o Hezbollah, que vem vindo pelo norte agora? Outro dia eu vi um pastor falando assim, ai gente, não se preocupe não, o perigo vem do norte, Gaza tá no sul. Legal, né? Na mesma semana, o Hezbollah tá lá no norte, entrando em Israel e o negócio começando por lá, pelo norte. Então, gente, vigia, os dias estão chegados. Ai, ai, os pés do urso e a sua boca como de leão. Leão fala da Babilônia. Lembra da estátua de Daniel, que é a cabeça? O Daniel falou pro rei, ó, rei, a cabeça de ouro é o senhor, é o leão, né, que representa a Babilônia. Então, é o que eu falei já outro dia. Para com essa sua mente ocidental. A Bíblia é um livro oriental. Tudo acontece lá, no contexto histórico de lá. Então, a gente precisa abrir o entendimento para a gente entender essas coisas. A Bíblia está falando dos países de lá, de volta de Israel. Você lembra? Eu falei aqui de Gaza, eu falei de Nínive, eu falei do Líbano. Todo mundo em volta de Israel. Então, vai sair de lá essa besta. Vai sair de lá. Ela tem nela, né, o leopardo, os pés do urso, porque é o Irã que dá sustentação para isso, que anda, que caminha, que vai aonde é que tem que ir. E se ele começou a andar, é porque o start foi ligado, dado os tempos finais. E quem é que vai dar o poder para esse povo destruir o povo de Deus? O dragão. O próprio dragão, o próprio Satanás. Ou Satanás vai usar um país conhecido como dragão no Oriente para dar poder, dar dinheiro, dar estrutura, dar tudo, que é a China. Aí você fala assim para mim, irmã, você fica misturando Bíblia com política, você não pode fazer isso. Ué, irmã, tá escrito. Tá escrito, larga a mão de ser bobinho. Isso foi uma coisa que colocaram na sua cabeça para você ficar alienado. A Bíblia fala a história dos povos, dos seus reis, seus presidentes, tudo isso. Seus presidentes. Ah, tá. Agora eu vou lá no Salmo 2. Eu acho que é o Salmo 2. Pra você ver o que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu neste momento.
Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos e imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam, os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor se zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor e os turbará. O que está acontecendo hoje? E Deus está vendo lá no céu, se amotinando as gentes e as nações, fazendo coisa contra quem? Contra o ungido de Deus, contra o povo do ungido do Senhor, contra o povo de Jesus. As nações estão se amotinando, se juntando. Para quê? Para fazer isso. E Deus está fazendo o quê? Lá no céu, por isso que eu fiquei tranquila. Semana passada eu estava chorando, hoje eu não estou mais. Porque eu sei, eu sabia também, eu queria também naquilo. Mas parece que segunda-feira eu estava assim, muito abalada por causa das mortes, né? E agora eu falo, Deus, é cumprimento da palavra. E eu sei que o inimigo desceu na terra. Porque tem um versículo aqui em Apocalipse que fala também. Cuidado, ó moradores da terra. Eu podia achar agora, vocês não podem achar aí pra mim? Meninas no Google, eu vou comprar, sabe que eu vou comprar um tabletzinho, porque toda hora que eu quiser achar o versículo, eu vou no Google, né? Aí, o versículo é o seguinte: cuidado, moradores da terra, porque o diabo está descendo até vós, e ele tem pouco tempo. Vamos ver onde é que tá aqui em Apocalipse. Aí eu li esse livro, aí eu lembrei desse versículo, né? Falei, ele tem pouco tempo. Nós vamos sofrer um pouquinho? Vamos, mas é pouco tempo. Pela Bíblia, a gente sabe que o negócio vai ferver mesmo 3 anos e meio. A gente se prepara com fé em Deus, é por isso que você tem que estar preparado e grudado em Jesus, para que você não sucumba. Não sucumba nessa hora, porque ele vem para te perseguir, para te colocar uma marca que eu não sei como é que vai ser, se é que a gente fica pensando que é chip, que é isso, que é aquilo, de repente não é nada disso, mas o fato é, ele vai nos obrigar a negar a nossa fé em Jesus. Mas eu tô aqui para te dizer, são só 3 anos e meio, então você aguenta firme. Não negue o Senhor, para você não perder a sua salvação. E eu vou te falar outra coisinha. Ontem, ouvindo um pastor, ele chama Alex Alves, ele tem Instagram, YouTube, tudo. Tudo que aquele velhinho, ele é um velhinho. Tudo que aquele velhinho fala, é batata. Ele fala as coisas, acontece. E aí ontem, eu ouvindo uma live com ele, ele falou assim, irmãos, para chegar o pacificador de tudo isso aí, pode ser que daqui 3 meses, 6 meses, no máximo, ele falou, no máximo 3 anos, chegará o homem que vai pacificar o mundo, que vai resolver os nossos problemas. E este homem é o iníquo, o filho da perdição. Ele é o anticristo. Aí ele aparece, ele pacifica tudo, ele fica de boa, esconde as garras dele por 3 anos e meio, e depois 3 anos e meio ele persegue, ele põe terror, né? E aí Jesus vem. Entendeu? Então, segundo o pastor Alex, é o que eu acredito também. No máximo 3 anos e meio para ele se manifestar. No máximo 3 anos. Acredito que ele se manifeste antes. Porque o homem que se levantar no mundo agora, cheio de autoridade e cheio de carisma para pacificar o mundo, é o anticristo. Corra dele. Não caia na lábia dele, porque ele vai ser um homem muito engenhoso. Ele vai nos enganar com as palavras. Assim como na época de Jesus. O povo que ouvia Jesus falava assim, quem é este que ensina as coisas desse jeito? O povo ficava encantado com o ensino de Jesus. Porque o fariseu que ia ensinar, o fariseu não tinha o Espírito Santo. O fariseu era uma pedra dura que não ensinava nada com graça, com amor. O povo da Galileia naquele tempo ficava encantado com Jesus. Quem é esse que ensina essas coisas assim? Nós nunca aprendemos com ninguém assim. Vai ser a mesma coisa com o anticristo. Ele vai te enganar. Mas se você que conhece a Bíblia, por favor, eu já te dei o exemplo aqui do Luciano Huck e da Xuxa, pra você não ser tonto, burro e cair na lábia dele. Então, no máximo em 3 anos, eu acredito que é menos, ele se manifesta. Depois disso, tem 7 anos.
e Jesus vem. Aleluia. Depois, semana que vem, a gente fala sobre isso. Quando Jesus chegar para fazer as pazes com o seu povo. Tá tudo escrito lá no livro de Zacarias. Achou? Fala o versículo para mim. O diabo, vosso adversário, tem pouco tempo. Tá, aqui no livro de Apocalipse, aqui eu não lembro qual é o versículo. Então, gente, ele tem pouco tempo. E ele sabe, ele conhece a Bíblia, viu? Satanás conhece a Bíblia. Então, você vigia, conheça também, vai ler, vai estudar, para que você fique esperto e faça que nem Jesus. Ele vem com uma palavra, você vai com a outra. Porque essa história de versículo solto por aí só serve para heresia, não é verdade? O diabo, vosso adversário, desceu e sabe que tem pouco tempo. Aleluia, é isso aí, meus queridos. Deus é bom, né? Ainda bem que ele nos instrui, ainda bem que ele deixou esse livro aqui pra gente estar antenado. E nós, os cristãos, que somos a luz, que somos a verdade, nós estamos na frente de todo mundo, porque a gente entende as coisas. E eu estou aqui para falar para você. Apocalipse 12. 12. Olha lá, ó. 12. Eu tinha achou agora. Apocalipse 12, 10. Isso. O Ó. diabo tem pouco tempo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder de Jesus Cristo, porque já o acusador dos vossos irmãos é derrubado. Não, não é isso aqui não. Aleluia. E eles venceram, alegrai-vos. 12, 12, eu li. Por isso alegrai-vos, vós, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele tá furioso, querendo levar para ele as... Porque ele, sabe qual é o mistério? É porque o diabo sabe que ele vai parar no inferno. E ele sabe, porque tá escrito, e ele conhece a palavra e ele sabe que Deus vai fazer isso. Só que tem um detalhe, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar você. Ele quer me levar, só que ele não leva. Então ele não quer ir sozinho para aquele lugar preparado para ele e para os seus demônios. Ele quer levar ser humano junto com ele. E quem ele puder, ele vai levar. Gente, para e pensa que ele estava no céu. E lá do céu ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que viviam diante da face de Deus. Você acha que ele não convence a gente facilmente? E ele vai dar poder para o anticristo fazer isso para ele nesses dias. Então vigia, preste atenção, fala para Deus te mostrar a verdade. Não fica me ouvindo, não creia no que eu falo, não. Ore a Deus, fala, Senhor, a irmã Zeli tá certa? Aquela doida lá? Tô certa. Pode ter certeza. Deus vai falar para você que eu tô certa. E se ele falar que eu não tô, sossegado. Amém? Mas eu tô seguindo a palavra. E Deus é fiel na sua palavra. Passem os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Fique com essa palavra, medite, olhe para o que está acontecendo, porque Israel é o relógio de Deus. É o relógio de Deus, é o umbigo do mundo, é Israel. Olhe para lá. E conforme essa guerra foi escalando, você vai na Bíblia e vai pegando os nomes dos países lá e vai vendo, vai seguindo pela Bíblia. Está tudo escrito lá. Nada. Salomão fala assim, que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já aconteceu, vai acontecer novamente. E o Senhor fala que ele anuncia o fim desde o princípio. É tudo assim. Aí teve um louco, uma vez eu lembro quando eu era solteira, tinha uma música que falava assim, nada do que foi será de novo. Ele estava tão enganado com essa história, porque a Bíblia diz que tudo vai acontecer igual novamente. Aleluia! Glória a Deus! Um beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem. E se ele voltar antes do que nós estamos pensando aqui, ó, a gente se vê no céu com ele. Ou aí nas nuvens, né? E vamos governar. A gente volta tudo para o oeste para governar isso aqui depois da destruição. Amém? Que é isso que está escrito. Um beijo no teu coração, querendo Deus, até segunda-feira que vem. Shalom, shalom, Maranata. Onde eu vou, Ritinha, ao vivo? Ritinha, socorro, onde que eu paro? Eu nunca sei terminar aqui do... Põe louvor aí, querida. Onde que eu vou? Meu Deus do céu, cadê eu? Ah, tá, é no X. Você vai no X. Aí eu penso que eu vou encerrar tudo.